Olá, nós vamos utilizar aqui alguns simuladores para que vocês possam utilizar o que aprenderam nas aulas de Química sobre reagentes, produtos e excesso. Primeiro vamos clicar aqui em executar no Play. E antes de tudo, eu gostaria que vocês tentassem lembrar da lei de Proust, ou lei das proporções definidas. Ela diz que a massa dos reagentes e a massa dos produtos que acontecem em uma reação devem obedecer sempre proporções constantes. Ok, o programa irá oferecer para vocês três opções. A primeira opção será utilizar uma analogia na montagem de um sanduíche para entender e distribuir reagentes, produtos e excesso. A segunda, vocês vão utilizar moléculas. E a terceira são jogos, caso vocês queiram aplicar de uma maneira mais interativa e divertida, digamos assim, sobre essa parte da disciplina. Vamos clicar aqui em Play. Ok, nessa primeira parte aqui, vamos utilizar a montagem de um sanduíche para poder entender um pouco sobre reações e a lei das proporções. Eu sei que para cada 2 fatias de pão, uma fatia de queijo, eu formo um sanduíche. Essa proporção ela deve ser mantida. Ou seja, se eu quisesse montar 3 sanduíches, por exemplo, quantas fatias de pão eu precisaria? 6 fatias de pão, certo? Se eu precisasse de fatias de queijo para formar 3 sanduíches, quantas precisaria? 3 fatias de queijo, certo? Ok, isso você conseguiria fazer de cabeça. Vamos partir para um exemplo mais complexo, mas antes de tudo, vamos fazer uma outra analogia aqui. O pão e o queijo, eles correspondem a nossos reagentes. Já o sanduíche formado corresponde ao nosso produto. Se eu tivesse uma fatia de queijo a mais, ele ficaria em excesso, porque não teria fatia de pão, ou não teriam fatias de pão o suficiente para poder formar um novo sanduíche. Se eu colocasse mais uma fatia de queijo, eu precisaria de mais 2 fatias de pão. E aí sim eu formaria o nosso quarto sanduíche. Ok, vamos utilizar um exemplo um pouco mais complexo aqui. Nessa parte aqui você vai poder montar o seu próprio sanduíche e determinar qual vai ser a proporção dele. Vamos supor que para montar esse sanduíche você queira utilizar 2 fatias de pão, uma fatia de carne e 3 fatias de queijo, certo? Antes de tudo, eu gostaria que vocês tentassem fazer o seguinte problema que irá ser proposto no papel e depois utilizassem esse simulador. Vamos supor que foi te dado 7 fatias de queijo. Perdão, 7 fatias de pão, melhor. 7 fatias de pão. E foi solicitado que você fizesse 2 sanduíches, certo? A partir daí, tente determinar quantas fatias de carne você vai precisar e quantas fatias de queijo. E eu gostaria que vocês também tentassem determinar se vai ter excesso de algum reagente, ou seja, de algum ingrediente ou não. Pause o vídeo e tente fazer. Ok, foi te dado 7 fatias de pão e você tem que determinar quantas fatias de carne e queijo vai precisar. Se uma fatia de carne você forma um sanduíche, para 2 sanduíches você precisaria de 2 fatias de carne, certo? Se 3 fatias de queijo você forma um sanduíche, dobrando o número de sanduíches, você dobra o número de fatias de queijo. Então, nesse caso, serão 6 fatias de queijo. Mas repare aqui, você tem o produto, que são 2 sanduíches formados, mas tem um excesso de pão, mas não de carne e não de queijo. Ou seja, o pão ele acabou sobrando aqui nesse preparo de sanduíche. Ou seja, ele é o nosso excesso. Podemos dizer que ele é o que está em excesso na formação dessa reação. Ele foi dado a mais para você. Então, mas quantas fatias de fato você precisaria para formar 2 sanduíches? Se 2 fatias de pão formam um sanduíche, você precisaria de 4 fatias de pão para formar 2 sanduíches. Como te deram 7, você precisaria só de 4, 3 acabaram ficando em excesso. Tentem utilizar isso como uma analogia para quando for trabalhar de fato com números. Por exemplo, no lugar do pão aqui, vamos supor que são 200 gramas de pão. Aqui 150 gramas de carne e aqui 300 gramas de queijo, certo? Obedece a mesma proporção e vai ter uma certa quantidade em gramas aqui de sanduíche. É a mesma coisa. Se, por exemplo, você pode utilizar moléculas. Lembre-se da lei das proporções, é a mesma coisa. No lugar dos pães, queijo e carne, você tem moléculas, como hidrogênio, oxigênio, produto aqui formando água. É a mesma coisa, você tem os reagentes desse lado da equação e o produto desse lado da equação. Se você dobrar, por exemplo, o número de mols
de hidrogênio, dobre o número de mols de oxigênio, o número de mols de água. Se tiver um excesso de hidrogênio, você tem que determinar qual é esse excesso utilizando a lei das proporções, certo? Você tem um outro simulador para poder aplicar sobre o balanceamento de equações químicas. Vamos utilizar a formação da amônia. Vamos aqui dizer que eu quero formar 2 mols de amônia e eu preciso determinar quantos mols de hidrogênio e quantos mols de nitrogênio eu vou precisar. Aqui em ferramentas você pode escolher alguns parâmetros para poder te auxiliar. Repare que nós temos uma espécie de gangorra. Estas gangorras, elas têm que estar equilibradas para que a reação esteja balanceada. E você tem que lembrar também da lei de Lavoisier. A quantidade que tiver dos reagentes, uma certa quantidade de massa nos reagentes deve ser a mesma quantidade que tiver nos produtos. Ou seja, se eu tiver uma certa quantidade de massa de hidrogênio desse lado, eu tenho que ter desse lado. De nitrogênio desse lado, a mesma coisa aqui. Ok, eu tenho 2 nitrogênios aqui. Quantos nitrogênios eu deveria ter aqui? 1 nitrogênio, concordam? Certo. Tenho uma certa quantidade de hidrogênio aqui, 6 no caso. Quantos eu deveria ter aqui? 3, certo? Simplesmente é isso daqui. Aí vocês podem escolher também qual composição vocês querem trabalhar, e tem vários outros jogos que vocês vão ver. Aqui é só um bônus mesmo, tem um outro programa que vocês podem ficar mexendo para saber como é que funciona as ligações químicas de uma molécula, como é que funcionam os pares de repulsão, e vocês podem escolher várias moléculas diferentes e saber como que é a geometria dela, como que ela fica disposta no espaço. Isso daqui é somente para curiosidade, tudo bem? Então é isso e muito obrigado.